Bom dia, meus caros aventureiros do YouTube. Bom dia! Estamos aí. Olha, que belezura! Projeto em andamento. Já tiramos forro, já tiramos bagageiro. Já estamos em o quê? 4 dias de serviço, vida? É, por aí. Não tire esse daí, gatinha. Que não? Ele vai ajudar depois ao impacto do forro, eu acho, né? Será? Falta esse lado aqui, meu povo. Eu vou dar uma limpada nessa bagunça porque a noite começou a chover. E eu vim aqui e consegui cair um tombaço dormindo 3 horas da manhã aí. Não foi nem um pouco divertido. E também fiz uma lambança aqui, eu acabei apertando essa saída de emergência aqui e a tampa não quer mais fechar. Vamos ter que dar uma olhada aí. Tiramos também aquele ferro de trás ali da parte do motorista. Vamos limpar, né? E depois tirar toda a sujeira pra ver aqui. Como já dizia Pedro Álvares Cabral, ordem é progresso. Organizar. Ou alguém que escreveu na bandeira, não sei. É. E tamo aí, tá quente aqui dentro. Realmente é uma escolha muito inteligente baixar o piso porque fica muito próximo à cabeça. Tá bem calor, bem. E dá uma, claro, tá sem isolamento, nada, né? Mas você vê como é uma coisa interessante. Antigamente o pessoal pensava muito bem nas questões, né? Apesar de ele ser um ônibus todo de ferro, ele é todo emborrachado, tá? Então Né? aqui é emborrachado. Isso aqui é claro, tem pintura já, mas ele é todo emborrachado, tá? Bate-pedra que a gente fala, né? E bem passado por baixo do carro também. Então assim, não é que não enferruja, com certeza se pegar água ele enferruja. Mas é um detalhe também que a gente não se atentou. Então se você quer construir um motorhome, dê preferência sim para um ônibus. Duas questões que eu vejo muito importante. A questão do piso baixo. É uma coisa que você não já precisa pega com fazer, piso né? baixo, Já pega então... com ele baixo, então... No meu caso aqui, se eu tivesse ido atrás do 364, que é a mesma mecânica desse aqui, todos eles são iguais, né? Mas eu não sei o 364. 364, gato. Sim, mas daí você falou se tivesse ido Num 364 urbano, né? tá. Esse aqui é o rodoviário. Tá. Então eu não teria tido tanto trabalho para tirar bagageiro, os bancos seriam o mesmo trabalho, mas seriam mais leves, né? O urbano. E o piso já era rebaixado, tá? O urbano ele só tem em volta das caixas de ar, ele tem um ressaltezinho ali e deu pra bola. Então o piso já estaria rebaixado. Então uma coisa, um detalhezinho importante e é a mesma mecânica, né? Outra coisa importante de se pensar, eu até vou fazer acho que um vídeo específico sobre isso aí, de como escolher um bom ônibus para fazer o motorhome. Né? Que a gente tem bastante dica e a gente entende já bastante de mecânica, da mecânica diesel, né? E já temos algumas experiências aí com... Mas o que a gente diz que a gente vai fazer é com base naquilo que a gente já experienciou e viveu, né? Não que a gente entenda totalmente do assunto, mas naquilo que a gente é umas sabe, questões né? de obviedade em algumas Isso, coisas, né? Tipo, sim. exemplo, entre escolher um motor dianteiro, que ele fica mais ou menos aqui, e escolher um motor traseiro, 1000 vezes um motor traseiro. Porque tem algumas poucas dificuldades, que nem a alavanca de marcha é um varão grande, mas bem embuchadinho serve muito bem. Mas a questão de ruído, não tem calor. O ruído principal, a gente teve ano passado um Volkswagen 850, uma carroceria da Mascarella 2004. E andamos com ele, né, amor? Bah, mas terrível, assim, era um barulhão, um calor... Então não gostei. Esse aqui, apesar de ser um caminhão praticamente, motor do 1113, motor 352, motor grandão, barulhento, Mas é lá atrás. é lá atrás. Então tu não escuta nada, entendeu? Uma vantagem, dá um conforto para te andar. Outra questão que dá um conforto também, mas eu também não tive referência de dirigir um chassi. O único chassi que eu dirigi foi os da autoescola. E micrinho também, né? Coisa grande. É ele ser monobloco. Então esse carro aqui ele não tem chassi, ele é monobloco. E por se tratar do monobloco, o conforto do balangolé dele é muito bom, tá? Então, essas questões aí primordiais. Eu acho que carroceria de alumínio é importante, é bacana ser de alumínio. Motor traseiro, que mais? Piso baixo, tá? Em questões de mecânica, existe N motores, mas sempre de preferência para um carro desse tamanho, 10 metros, tem que ter mais de 160 cavalos, 170 cavalos, mínimo 180, pra ser bem sincero. Então isso tem formas, às vezes se ele é maçarico, que não é um carro turbinado ainda, você pode mandar turbinar.
né? Pode turbinar interno, pode turbinar por fora, pode intercular, você vai ganhar uns CVs a mais. O nosso não, o nosso ele tá com 145 cavalos no documento, mas o 352 não é para ter tudo isso daí, é um carro bem lento, bem lento. Tem que saber tocar, saber embalar aí para ele ir, mas já comprei um kit de turbo e vou intercular ele também, para ele ficar uma pegada boa de andar. Então, é bem bacana isso, tem que dar uma olhada nisso na motorização para você não andar muito lerdo, né? Andar lerdo você já vai andar porque é um carro grande, né? Mas que você consiga manter aí uma média de 80, né? 70, 80, bem de boa, né? Esse aqui ele vai no 80, mas tem que saber banguelar, como diz o outro. A banguela, caso vocês não saibam, é a sexta marcha do carro. Então aqui a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta é a banguela. Entendeu? Outras coisas, esse carro aqui ele é um sistema de freio misto, né? Então é óleo e ar. O ar empurra o óleo, né? Então é bom, mas melhor se fosse 100% a ar, tá? Então um detalhe também, então se já foi feito o upgrade para ar, joia, muito bom. Carros mais antigos, principalmente, tudo questões de freio tem que estar muito em dia, porque Deus livre perder os freios, né? Esse aqui ele até tem uma válvulazinha aqui, ó. Ele já tinha o freio motor, tá? Então eu vou colocar o freio motor dele de volta, vou revisar os freios, vou dar uma agilizada nessas questões aí, tá? Rodoar também é muito importante, quem não conhece, ele é um relógio de pressão, de calibragem de pneu, né? Então fica conectado direto nos pneus, você consegue saber quanto tá a calibragem, manter sempre uma calibragem boa, sem precisar estar parando em borracharia para encher. E também, se um dia furar um pneu, alguma coisa parecida, você não se aperta. Você liga o rodoar ali, ele enche o pneu e você consegue chegar até uma borracharia bem tranquilo. Não sei mais quantas dicas que tá, mas outra delas também é você ver a questão de pneus. Então, dê preferência para um carro em pé de pneu. E dê preferência, muita preferência, na verdade, para pneu sem câmera, né? De preferência não recapado, um pneu novo ou seminovo, sem câmera, com rodas sem câmera. Esse meu aqui, ele tem 2 pneus sem câmera na frente, novo, tá? Então é um conjuntinho aí de R$6.000. Só que os de trás são tudo recapado. E recapado assim que tá meio rachado já a carcaça. O certo era colocar 4 sem câmera novo, só que daí eu vou gastar uma grana bem legal, assim, pelo menos eu vou gastar aí colocando marca Xing Ling, como diz o outro, mais novo, em média pelo menos aí tudo colocadinho uns R$8.000, R$9.000, entende? Isso do mais barato. O que não vai acontecer no momento, eu vou usar esses pneus mais um tempo e depois eu vou trocar, ver o que eu faço, eu boto sem câmera ou botamos pelo menos o perfil dele, só que novo, sem ser recapado, né, gatinho? Exatamente. No mais, analisar o carro como um todo, né? Ver se o motor tá bom, o câmbio tá bom, etc e tal. Esse nosso carro tem algumas manutenções para fazer, mas a vantagem dele é que era um carro de serviço, então não era um carro que tava parado. Tava rodando, né? Então ele tava trabalhando, ele puxava prisioneiros lá em Mogi Mirim, São Paulo. Então é um carro que eu vim de São Paulo com ele, nós fomos sair de lá, era 1h da tarde, nós rodamos até o outro dia às 5 da manhã, porque o negócio é lento. 650 km fizemos em 15 horas de viagem, só paramos para comer. E veio, tá? Não, pra não dizer que não deu probleminha, ele deu um vazamentinho de diesel, que eu tinha sangrado ele lá na hora que nós trocamos filtros para sair lá de viagem. E a luz do óleo acendeu, aí até ficamos preocupados, tá? Mas vamos ver, era só tava mal engatado lá no motor da cebolinha, o fiozinho lá. Daí deu certo. Daí pegamos chuva, que Deus manda também. Deu um probleminha no limpador de para-brisa, mas nada que uma gambiarra baguala não resolva. E tá aí resolvido, funciona super bem, é capaz de ficar por muitos anos ali. Não, vamos ajeitar. Não, capaz, a gente vai ajeitar. Já agora. Então tá, eu vou dar uma limpada nisso aqui, porque ordem é progresso, e depois eu vou desmontar essa lateral de baixo aqui, e aí começar a mexer no piso. Positivo. Positivo.
I whisper in the air, humming softly to the leaving. I see a flame inside me, shining on the speeds of mine. My soul was weakening. I found you, my words now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem, thoughts turn like bullets in the breeze, but someone touching my strings and sing a song I've never heard. Buenas, galera. Então, devidamente limpo o nosso busão. Eu vou fazer agora algumas coisas aí, que é tirar a lateral daqui e já vamos dar ele nesse piso, tá? Esse piso, a história é assim, ó. O monobloco, esse carro aqui ele é um monobloco, tá? Feito pela Mercedes. Então o que é o monobloco? Toda a estrutura é um só, né? Então existem aquelas ressalvas assim, de repente é melhor não mexer, né? Tem colegas aí que não mexeram, assim como tem vários que mexeram e deu super certo e roda com o carro até hoje. Porque o que acontece? Essa parte aqui, ó, a gente tem 16 centímetros aqui, que é por conta de espaço de maleiro lá embaixo, porque ele tem maleiro dos dois lados, tá? Comparado com o urbano, né? O urbano não tem essa parte aqui, ele é nesse teto baixo aqui, nesse piso baixo, só que ele não tem nada de maleiro, tá? Nós aqui temos maleiro, vou mostrar pra vocês. Então, ó, a gente tem maleiro em toda a área aqui. Então, para eu fazer o rebaixo dele, eu vou rebaixar até ali, tá? Que vai ser em média mais ou menos até aqui. Então, vai manter a estrutura original dele na questão comparado com o urbano, tá? O que a gente vai mexer vai ser um metalon aqui em cima, que é o que faz a fixação dos bancos, né? Então, a gente vai perder aqui em termos de bagageiro mais ou menos uns 10 centímetros aqui para baixo, tá? Mas ainda vamos continuar tendo espaço. Ele tem desse lado aqui 3 bagageiros, mais um bagageiro lá atrás, e do outro lado tem mais 2 também. Certo? Eu vou dar... E estraguei a clarabóia aqui também. Eu acabei mexendo, de noite vim mexer aqui também, estraguei mais ainda. Eu vou ver como é que funciona esse sistema de emergência aqui, que agora saiu a tampa com tudo para cima. É o que temos. Achei até bonitinho aí pra nós colocar um vidro, uma clarabóia de vidro e ficar aparecendo o céu aí. Beleza? Bom, pepinada resolvido. Vamos mexer no busão. O objetivo. Eu vou começar hoje, meu dia tá bem corrido. Eu tenho que entregar aquele motorhome ali. Mas eu vou dar uma mexida. Já comecei a dar uma olhada aqui. Eu vou cortar bem na caixa de ar. Não vou mexer em caixa de ar porque é bom ter o espaço do pneu ali, caso dê um pepino, alguma coisa assim. Mas já vi aqui que tá com MDF na caixa de ar. Ele tá até um pouquinho inchadinho, ó. MDF é uma desgraça, né? Pra cá é naval, tudo novo. O antigo proprietário fez esse piso. Então eu vou cortar aqui, né? Então onde a gente vai baixar o piso, a gente vai livrar as caixas de ar, as caixas de roda, né? Até aqui. Não é o perfeito, mas é o que temos, né? Então esse vai ser o objetivo. Clarabóia não conseguimos dar jeito ainda, tá só pendurada pelo fiapo. E é isso aí, tô com vazamento dentro da coluna, isso aqui não é bom. Tá pingando água aqui, ó. Vou ter que ver por onde que tá entrando água nessa coluna. Porque esse ônibus ele é um ônibus de ferro, lata mesmo, não é alumínio. Mas ele tem bastante bate-pedra, ó. Então é difícil enferrujar ele, mas também não dá pra ficar abusando, né? Ficar infiltração dentro de coluna aí. Beleza? Eu vou
Vamos posicionar vocês agora numa posição aí pra vocês acompanhar. Eu tô sem um tripézinho pra GoPro, mas logo a gente providencia. Segue o baile. No one knows how to feel it. I whisper in the air, humming softly to the leaving. I see a flame inside me, shining on the speeds of mine. My soul was weakening. I found you. My words now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. Estamos aí com os 45 lugares do ônibus. Qual que vai ser a minha ideia? Eu vou separar. Pagar uma caçamba se torna muito caro. Vender os bancos é muito difícil. Vai ficar muito tempo aí parado. Eu sempre vendo as bancadas, né? Então eu sei que demora para vender. Eu vou separar o material. Vou separar isso aqui é alumínio, né? Vou separar o material, vou tirar as espumas. As espumas eu boto numa caçamba. E o ferro vai tudo pro ferro velho. Os maleiros, eu já fiz a limpeza aqui, ó, porque o ferro velho só pega material limpo, né? Então já fiz a limpeza, já deixei tudo separadinho. Tem alguma coisa de alumínio, tem mais alguma coisa de cobre ali. Aí vende no ferro velho e paga aí a caçamba e sobra um trocado ainda, como diz, né? E eu vou lá pra fazer uma missão hoje, onde vocês já vão entender qual que vai ser a bagunça. Buenas, qual que foi a minha solução? Eu tô com um BOzinho aqui, que eu tirei o piso, mas ele tem uns parafusos fenda extremamente enferrujado. Eu consegui tirar um, mas deu um trabalho bem asqueroso. Então, com a serra copo, eu vou fazer um cortezinho ali, ó, em volta dela, né? Pra liberar a tábua, ó. Devo ter que fazer isso em tudo isso, pra poder tirar o soalho aí. Já vou aproveitar agora também que eu abri um PU55 ali. Que esse vidro aqui, como eu quebrei, eu não tinha outra solução, eu fiz ele de encaixe, ó. Não vai aparecer por causa da claridade. Aí. Então ele tem muito PU55, que é aquela cola de para-brisa, né? E aí a minha solução foi colocar isso dali para poder ter o vidro, porque senão eu teria que pedir outro vidro, arrumar uma borracha. E as únicas peculiaridades desse ônibus aqui é os vidros. Inclusive, quando eu comprei, achei muito bonito o vidro traseiro, mas já pensei, o dia que quebrar vai ser difícil de achar. Até que não foi tão difícil de achar, que tem bastante mercado de usados, né? Mas dá um transtorno, a borracha principalmente. Então o BO dele, na minha opinião, é os dois vidros da frente, mas ainda encontra, tá? Não tem problema de marcação, numeração de chassi no vidro, porque como ele é um carro 82, não pede mais, né? E os vidros traseiros. E esse vidro traseiro aqui, até para você fechar ele com uma chapinha de 2 mm, dá um trabalho bem grande, porque ele é curvado de um lado e curvado de baixo para cima também. Então, conversei com o latoeiro ali, ia dar um trampo para fechar ele também. Então a solução mais rápida e barata foi colocar o vidro original. Paguei R$200 no vidro, no Rio Grande do Sul, consegui uma carona com um amigo caminhoneiro, ele trouxe o vidro em cima da cama para não riscar e não quebrar. E aí quando chegou o vidro aqui, que eu fui observar que o vidro era jateado. Então por isso que um tá fosco e o outro é transparente. E que ele tava pintado, né? Aí quando eu removi a tinta dele, surpresa! E daí tentamos colocar com a borracha, minha borracha ainda estava boa, mas não teve jeito, então eu tive que cortar a aba de dentro da borracha para colocar o vidro ali. E daí agora qual que é o plano para ele? Eu vou pintar ele vou comprar uma tinta epox e pintar de preto. Olhando de fora vai parecer que tá com película, né? E daí aqui dentro eu vou fazer um negócio que vai ser parecido com aquelas janelas de navio, redondo assim, né? Eu vou fazer... é só mostrando isso aqui que tá só na minha cabeça, não consigo nem explicar.
Para ter uma visão da parte de trás assim do ônibus, né? E é isso aí. Ontem mesmo choveu, então descobri por onde estava entrando água, mas basicamente pelo cantinho do vidro, aqui é parafusado, ó. Então eu vou ter que limpar bem por dentro ali, passar um pelzinho 55, e ela vem, escorre para cá e escorre para lata. Em alguns pontos ela comeu bastante já, ó. Vou ter que cutucar aqui e tal. Mas é só isso. Mas boa parte das janelas assim estão bem bacanas, assim, sabe? Tipo, bem originalzona. Então tô faceiro. Agora é perto do meio-dia, segue o baile. Eu vou fazer os furinhos aí até a Bruna chamar para almoço. Positivos? Bueno, meu povo. Tirei o primeiro. Eu fiz dessa forma. Eu venho com a lixadeira agora e consigo cortar. Deixa eu entrar aqui. Aqui é o bagageiro dele. A profundidade que a gente vai baixar vai ser esse nível aqui, ó. Então ele vai vir mais ou menos até aqui. Certo? Vai ter um corte aqui. E aí eu vou baixar essa estrutura pra cá. Simples assim. Agora só falta os outros aí, né? Barbaridade. E ainda vamos ter um espaço bom de bagageiro, que ele vai vir até aqui, ó. Então ainda vai ter uns 50 centímetros de bagageiro ou mais. Então, galera, aqui piso tirado. O que ocorre? Eu vou começar os cortes. Eu vou ter que providenciar o momento certo de trocar esse tanque. É agora, ele é um tanque de ferro ainda. Então, o certo é trocar por um de plástico para não incomodar. Então, vou ter que providenciar isso nos próximos dias aí também. E vamos mexer só na parte dos bagageiros dele. Então onde for caixa de ar, caixa de roda aqui, ó, a gente não vai mexer. Vamos mexer só nesse meio aqui que vai ser a área útil, né? Então aqui do lado direito a gente vai ter o sofá, do lado esquerdo vai ter um painel de TV, ali vai ser a cozinha, aqui vai ser um canto alemão com a mesa, ali vai ser o banheiro e aqui vai ser um corredor com uma área de serviço aí e tal. E daí lá no quarto, lá eu vou fazer o quarto alto. De repente eu deixo esse meio aqui livre, né? Ou já faça alto mesmo, não sei. Pensando aí. E tá aí a obra, cara. É bacana registrar para depois a gente ver como é que vai ficando, né? Se tiverem ideias aí de alguma coisa da montagem aí, pode falar. Agora, galera, vamos começar a cortar, que pelo jeito não vai cortar sozinho. E na hora que eu colocar esse vídeo aí, vocês dêem a sua opinião se eu fiz o correto ou não. Eu acho que a galera vai falar aí que não era 100% correto aí mexer por ele se tratar de um monobloco. O monobloco ele é uma estrutura por completo, é uma estrutura só, né? Ele não tem chassis. Mas tomei essa decisão aí, vamos ver pra frente se foi uma boa decisão, vai me dar problema. Eu acho que não vai, porque eu perguntei pra várias pessoas que fizeram já isso. Entrei em contato, na verdade, pesquisando na internet, vendo quem tinha motorhome 364, daí reparando se o piso era baixo ou alto, reparando se tinha maleiro pro lado de fora, pra ver se era rodoviário ou urbano. E fui perguntando pra galera. E a princípio foi mexido e tal, e deu tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a situação aqui. Eu vou fazer uns cortes aqui, vou tirar o primeiro pedaço pra ver o que vai aparecer. Assim que aparecer alguma coisa diferente aqui eu já mostro. É positivo?
GoPro, desligar.